Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima, como vocês já conhecem, na área, para mais uma aula de ciências. E hoje, pessoal, nós estamos fechando o nosso ciclo de aulas, né? Sobre o que? Eletricidade. Fazendo aquele resumex de aulas passadas, nós estávamos falando da definição da intensidade da corrente elétrica. O que eu falei para vocês? Que quando a gente estabelece aí um condutor, né, quando estabelece, na verdade, uma diferença de potencial elétrica nos terminais de um condutor, nós vamos ter o movimento ordenado das cargas, e esse movimento ordenado das cargas é a corrente elétrica, certo? E nós vimos que ela é devida, como eu falei para vocês, ao quê? Diferença de potencial elétrico. Você tem que estabelecer uma diferença de potencial entre os terminais do condutor. Então, você tem um lado aqui, ó, positivo, um lado negativo, certo? E eu falei para vocês também sobre tensão. Bom, a tensão que está lá na tomada das nossas residências, geralmente é 110, é 220, certo? E toda vez que você vai utilizar um equipamento eletrônico ou eletrodoméstico, geralmente nas especificações técnicas desse equipamento está lá a tensão de alimentação, ou seja, em que tensão eu tenho que estabelecer ali para alimentar esse equipamento. Nós vimos que a gente tem que olhar esse valor. E para eletrodomésticos como eletrônicos como celular, notebook, nós temos dentro dos carregadores uma conversão, né? Uma fonte de conversão. É por isso que a gente fala fonte de alimentação. A gente tem essa fonte de conversão e se você olhar em cada fonte, você vai ver a tensão que opera ali naquela fonte. Então, os carregadores mais novos, que vão do 5 ao 9, você pode ali utilizar equipamentos que precisam de 5 a 9 volts para serem alimentados, utilizando o carregador, certo? Exemplos de equipamentos menores, né, dispositivos menores que fornecem tensão, baterias. 1,5, 9, certo, pessoal? Ou quando você faz aí uma associação de pilhas, por exemplo, ok? Para poder fazer a alimentação do circuito pequeno. Eu falei para vocês que essa intensidade da corrente, ela é dada justamente pela quantidade de carga que está passando nesse nosso condutor, dividido pelo tempo que você está fazendo essa observação. Então, a intensidade da corrente elétrica é Coulomb por segundo, que é o que? Ampere. Se você pegar essa quantidade de carga e dividir pelo valor de tempo, você tem a intensidade da corrente, certo? Mas eu falei para vocês também que devido aos choques, né, dos elétrons lá no átomo, nós temos a resistência à passagem da corrente. Então, todo equipamento ele oferece resistência à passagem da corrente elétrica. E essa resistência, inicialmente, ela é estudada lá na lei de Ohm, né, pessoal? Ele fala que se você pegar aí a tensão, o valor da tensão da DDP e dividir pelo valor da intensidade da corrente, você vai ter essa resistência. E no caso aí, lá na primeira lei, quando a gente trabalha com essa intensidade constante, né, que é o condutor ôhmico, com essa resistência constante, essa tensão, se a gente for tirar ela da fórmula, ela é o que? O U faz o que? A gente ri, resistência vezes corrente, certo? Professora, né, vocês perguntando para mim, professora, além da resistência, que outras grandezas nós podemos trabalhar, pessoal, dentro aí da eletrodinâmica, né, corrente elétrica. Vamos lá, pessoal. Além disso, se liga ali, nós podemos trabalhar o quê? A potência elétrica. Potência elétrica também está nas especificações técnicas. Olha só, né, que termo bonito, especificações técnicas do material. Então, se você vê a etiqueta lá do material ou manual de qualquer equipamento, além da tensão, além da corrente, também tem a potência elétrica, tá, pessoal? E essa potência elétrica, ela está ligada ao trabalho. Então, sempre que é realizado um trabalho pelas cargas devido à corrente elétrica, resultando em funcionamento de uma máquina. Então, ali sempre é realizado um trabalho pelas cargas devido à corrente elétrica, resultando em funcionamento de uma máquina, tá, pessoal? Então, aqui nós temos alguns dispositivos aí. Bom, se a gente fala em potência elétrica, a gente também fala em potência elétrica dissipada de um resistor, tá? O resistor, lembrando, pessoal, resistor, eu falei para vocês,
Ele tá lá geralmente lá nos circuitos, né? Opa, deixa eu passar aqui. Deixa eu pegar meu pincel. Tá aqui. Tá lá os nossos resistores. Eu vou desenhar um aqui. Resistor, né? Aquele dispositivozinho, olha só. Aí ele tem umas faixinhas coloridas, né? E cada faixinha dessa daqui, ela tem um valor específico. E quando você lê o valor dessas faixas, você tem o quê? O valor da resistência desse resistor. E essa resistência, esse resistor, geralmente ele está lá no circuito para regular essa passagem de corrente, né? Então tá aqui, ó. Imagine que você tem aqui, ó, o condutor, certo? Aí você estabelece ele a uma diferença de potencial. Lembrando aqui que o lado maior corresponde ao positivo e o lado menorzinho ao negativo, né? Então tá aqui, aí tu vai ter ali a corrente elétrica, certo? Tá aqui a corrente elétrica, tá aqui o potencial. Aí lá vem a resistência, pessoal. Imagine que tá aqui, ó, o fluxozinho de carga, olha só. O resistor, que é a resistência, ele vem para oferecer essa resistência. Então ele vai, vamos ver, para dizer que eu estou apertando o cinto aqui, ó. Né? Então, imagine que tem alguém apertando isso daqui, ou seja, resistência à passagem da carga. Nisso, a gente tem uma potência dissipada. A gente fala que dissipada é aquilo que se perde, pessoal, ou seja, mas nesse caso que se perde é porque não está se aproveitando aí para a realização desse trabalho, ok? Então, um resistor transforma toda a energia elétrica recebida de um circuito em energia térmica. Então, o resistor transforma energia elétrica em energia térmica ao fazer esse trabalhozinho bem aqui, ok? Daí ser usual dizer que quando o resistor dissipa a energia elétrica que recebe de um circuito. Ou seja, se você ouvir, ó, resistor dissipa energia elétrica, tá certo, pessoal? Porque ele transforma aí a elétrica em térmica dentro de um circuito, ok? Assim, a potência consumida por resistor é dissipada aqui. A potência consumida por um resistor, ela é dissipada por causa desta transformação aqui. Ok? Fechado? Vamos continuar, olha só. Vamos ver como é que a gente trabalha essa potência elétrica. Bom, professora, a senhora falou em potência e tal, falou em resistor. Então, a gente tem o seguinte, a potência elétrica é dissipada por um condutor. Como é que nós vamos fazer essa definição? Ela é definida como a quantidade, gente, vamos lá, quantidade de energia térmica que passa por ele durante uma quantidade de tempo. Lembrando lá de quantidade de energia elétrica, então tá aqui pelo tempo. Então nós vamos ter uma divisão e olha aqui, olha só, potência elétrica, POT, né, ou P também, tá bom? É energia elétrica dividida pelo tempo. Então tá aqui, pessoal, ó. Potência elétrica é um P maiúsculo, energia elétrica, certo? Dividida pelo tempo. Aqui eu vou só colocar, pronto. Tá aí energia elétrica pelo tempo, ok? E lá da lei de Ohm, a gente pode trabalhar outra formulazinha para essa potência. Olha só, se liga aqui. Na primeira lei de Ohm, vamos lembrar o que que o U faz? O Ri, né, pessoal? O Ri, que é resistência vezes tensão. Se a gente for isolar essa corrente bem aqui, ó, do nosso U, tá aqui, esse cara ele tá multiplicando, ele passa dividindo, então a intensidade da corrente é U sobre R, certo? E aqui, olha só, nesse caso a gente pode também trabalhar com potência, né? Tá aqui, ó. Ok? Professora, por que que ficou potência, tensão vezes corrente? Pessoal, aqui a gente pode lembrar aqui, ó, fazendo a brincadeira com essa fórmula e fazendo a brincadeira com essa fórmula aqui. Lembrando que corrente, né, é carga por tempo, tá? Corrente é carga por tempo. Essa carga aqui, ela é o número de elétrons vezes a carga elementar. Fazendo as substituições, que a gente não vai fazer agora, que não é necessário, a potência faz o quê? Ou você pode escrever assim, ou você pode fazer uma brincadeirinha. O Ri, certo? A potência faz o quê? Π. A potência π. Intensidade da corrente vezes tensão, potência π, tá, pessoal? Então tá aqui, ó. Esse também é para achar a potência, que é a tensão aqui, ó, vezes a corrente, certo?
E aqui, se a gente substituir, eu tenho outras formulazinhas para achar essa potência. Aí você pergunta, quando é que eu vou usar cada uma? Depende da grandeza que está sendo oferecida na questão, tá, pessoal? E aqui, olha só, nós temos a unidade, gente, de potência elétrica é o watt, que é o W. Então, quando você vê lá nos seus equipamentos, um mA, ele é miliampere, corrente. Quando você vê lá, por exemplo, 9,0 volts, volts é a tensão. Agora, quando você vê watts ou watts, é o W, é o quê? A potência elétrica do seu equipamento, tá? E na prática, geralmente, nós temos aqui, ó, watts, que é o W, ou o kilowatts, tá? O quilo vale 1000, então 1 kW tem 1000 watts de potência aí. Onde é que você vê essas unidades maiores? Usinas, pessoal, usinas de energia elétrica, né, que fornecem uma certa potência aí, ok? E aqui, olha só, vamos ver um exemplozinho. Qual o valor da corrente elétrica que passa pela fritadeira ao lado? Então, isso aqui é uma etiqueta de uma fritadeira, tá? Aqui nós temos, olha só, vamos ver uma etiqueta. A fonte de alimentação, opa, esse volt aqui é quem? É o potencial, né, pessoal? DDP. É o nosso quê? U, correto? Aqui nós temos, olha só, 1300 W. Opa, W, a professora falou que é watts ou watts, né? Que é o quê? Potência, certo? E aqui nós temos aqui a frequência de oscilação dessa corrente, ó, 60 Hz, que é a nossa corrente alternada, né? Que são 60 ciclos aí por segundo, e aqui é onde foi fabricado. E está pedindo qual o valor da corrente elétrica que passa por essa fritadeira aí. Olha só, vamos voltar aqui nesse quadro ao lado, né? Deixa eu só apagar aqui, que tem muito... Vamos apagar aqui, olha só. Pessoal, vamos achar as formulazinhas de corrente. Vamos ver aqui no quadrinho escrito Lei de Ohm. Nós vamos ver que a corrente, ela está presente, olha só. Ela está presente. Deixa eu pegar meu pincel. Deixa eu pegar uma corzinha aqui. Botar azul porque eu gosto de azul. Pronto. Tá aqui, olha só. A corrente, ela tá aqui, certo? Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, né? E ela tá aqui também. Então, o que eu vou fazer para utilizar uma dessas formulazinhas aí, sendo que essa e essa equivale a essa daqui, onde eu isolei a corrente, né? O que vai determinar, pessoal, o que eu vou utilizar? São as grandezas. Se nós formos ver aqui, 127 watts é o que? A tensão. Então, o valor da tensão, 127 watts aqui na etiqueta. Nós temos 1.300 watts. Watts é o que? Potência. Então, 1.300 watts. Lembrando que 1 kW é 1000. Isso aqui seria 1,3 kW, certo? Ah, professora, então se tem potência, se tem tempo, eu posso utilizar o quê? Vamos lá, a potência faz o quê, pessoal? A potência faz π. Então, eu posso utilizar a potência π, certo? Então, tá ali a nossa potência π. E isolando a corrente, nós vamos ter aqui, ó, tá multiplicando, passa dividindo, corrente é P sobre U. E vamos lá, olha só, então eu vou pegar 1.300 watts dividido para 127 volts. Dividindo isso daí, nós vamos ter aproximadamente 10,24 amperes. Então, para alimentar essa fritadeira aqui, fazer com que ela funcione, né, e frite lá os equipamentos, ó. Ela frite os alimentos, né, pessoal? Precisa de quanto? Uma corrente mais ou menos de 10,24 que circule ali pelo condutor para que possa fazer essa alimentação. É fritar, gente? Alimento, tá? Eu falei equipamento, mas é alimento. Por favor, não vão fritar equipamento na fritadeira de vocês, tá bom? Olha só, outro exemplo aqui. Se liga. O que está escrito ali? Um ferro de passar roupa. Aquela pausa dramática, né? Um ferro de passar roupa está ligado a uma tensão de quanto? 220 volts. Opa, já tem a tensão, né? Vou colocar ela aqui, ó.
Pronto, aí atenção. Por ele passa uma corrente de quanto? Uma corrente aí de 10 amperes. Opa, ele já deu o quê? Corrente, 10 amperes. Qual é a potência elétrica desse aparelho? Vamos voltar aqui rapidinho no nosso quadro. Voltando aqui, olha aqui nosso quadro aqui. Ele deu o que lá, pessoal? Tensão. Além da tensão, ele deu o quê? Corrente. Então, nós vamos utilizar aqui a nossa clássica. O que que a potência faz? A potência faz π, certo? Então, a potência faz π, né? Potência, corrente vezes tensão. Então, eu vou pegar a corrente e multiplicar pela tensão elétrica ali. Quanto é que nós vamos obter? 2.200 watts, certo? Ou watts. Então, nós temos ali 2.200 watts. E em quilowatts, pessoal, quanto é que fica? É só lembrar que 1 quilowatts aqui equivale a quanto? 1.000 watts, certo? Então, para você aqui, você vai dividir este valor por 1.000. Ou seja, é simplesmente você deslocar 3 casinhas, né? Ou 3 números. Então, ó, 1, aqui é 0, né? 1, 2, 3. Então, nós temos quanto aqui? 2,2 quilowatts. Então, a potência deste ferro de passar é 2,2 quilowatts, certo? Pessoal, olha só, na nossa casa, claro que, né, algumas casas têm ferro de passar, outras não. Bom, em cada casa tem uma determinada quantidade de equipamentos elétricos, certo? E cada equipamento elétrico desse, gente, consome, vamos dizer assim, uma certa quantidade de energia elétrica. Tem como a gente calcular isso? Tem, pessoal, justamente pelas especificações, quase que não sai dessa vez, né? Técnicas do seu equipamento. Então, se você pega aquele talão, eu chamo de talão, que é aquela folhinha canhoto, né? Tem vários nomes para aquilo. Aquele extrato lá do seu consumo de energia mostra ali o que cada equipamento consome. Então, se liga naquela figura ali que está no nosso slide. Olha só. Aquela figura ali no nosso slide, à direita aqui, né, na minha direita, nós temos aqui, né, uma conta de energia elétrica do professor Mac, né, o nome dele tá ali a conta de energia do professor Mac ali, e tem um certo valor. Pessoal, como é que a gente faz esse cálculo aí do consumo de energia elétrica? Bom, para calcular o consumo de energia elétrica na sua casa, você vai precisar da potência de cada equipamento e o tempo que cada equipamento fica ligado. Só isso, pessoal, só isso, tá? Então, olha só, se eu pegar lá a geladeira, vou pegar a potência da geladeira, certo? Ah, essa geladeira ela fica ligada tantas horas por mês. Você vai multiplicar a potência em quilowatt vezes o tempo em horas. Então, eu tenho quilowatt hora. Isso aí é o quê? A energia consumida pelo equipamento. Lá no extrato da energia elétrica tem o valor do quilowatt-hora. Então, você tem lá 1 quilowatt-hora vale tantos centavos. Se você multiplicar esses centavos vezes a energia lá do seu equipamento calculada, você vai ter o quanto esse equipamento gasta, por exemplo, ok? Então, vamos continuar ali, olha só. Então, nós podemos ali calcular o consumo de energia elétrica com a seguinte expressão matemática. Energia elétrica, como eu falei para vocês, é potência vezes tempo. E isso aqui nós vimos lá de trás, que eu falei para vocês, ó, que a potência elétrica do equipamento lá, né? Ela é o quê? Eu falei para vocês que é energia pelo tempo. Então, energia elétrica, olha só, energia elétrica é o quê? Potência vezes tempo. Então, a energia elétrica é pote, né, pessoal? O pote é a energia elétrica aí. Energia, todo tipo de energia dada em joules. Potência em watts e o tempo é em segundos. Então, joule é watt vezes segundo. E nós podemos ver daqui também da nossa fórmula. E como eu falei para vocês, qual é o usual quando você quer calcular isso daqui? É o valor do quilowatts-hora. Ok? Fechado isso? Então, você multiplica aqui e você consegue achar. Aí você vai comparar com o valor que
veio aqui no seu extrato. Vamos ver um exemplo, olha só, para fechar aqui, pessoal, nossa aula. Uma lâmpada tem 60 watts de potência e ela fica ligada 5 horas por dia, ok? Determine o consumo mensal de energia elétrica desta lâmpada em kWh. Então, vamos lá, olha só. Em um dia, a gente vai pegar o valor da potência, tá aqui, certo? Professora, por que está 0,06? Porque isso aqui está em watts e em quilowatts nós temos que andar 3 casinhas para a direita. Então, tá aí. E o tempo? Então, por dia, gente, por dia, tá aqui, ó, ela tem esse consumo, certo? Aí a gente vai multiplicar por um mês. Um mês mais ou menos o quê? 30 dias. Então, se você multiplicar isso aqui por um mês, em um mês está aqui o consumo dela. O consumo de uma lâmpada de 60 watts de potência que fica ligada 5 horas por dia, em um mês é de 9 kWh. E se o custo da energia dessa lâmpada, supondo-se que o valor desse kWh seja de 77 centavos, é só a gente fazer uma regrinha de 3 e multiplicar. Então, eu vou pegar esse valor da energia consumida pela lâmpada e multiplicar pelo valor do kWh. Então, por mês, esta lâmpada aqui gasta mais ou menos R$ 6,93 aí, quando ela fica ligada durante 5 horas. E com isso aí, pessoal, você pode, né, calcular também dos outros equipamentos, ok? Espero que vocês tenham aí aprendido, revejam as aulas, tá, pessoal? Façam as atividades e até a próxima com mais conteúdo de ciências para vocês. Tchau, tchau!